Vamos iniciar a nossa aula então para corte do nosso molde base. Você vai precisar do seu molde já pronto e do tecido escolhido na quantidade que você precisa para fazer o seu short ou calça. Eu estou usando aqui um tecido de teste, não é um tecido definitivo, e assim a gente consegue ter mais segurança para fazer a nossa peça teste, tá? Eu aconselho que você faça o mesmo. Depois que você tiver segurança que o molde está funcionando direitinho, aí sim você pode utilizar o seu tecido definitivo. Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser dobrar o tecido, a gente vai cortar cada peça 2 vezes. Já expliquei para você a diferença de cortar no tecido dobrado e cortar na dobra do tecido. No caso do molde base para short ou calça, a gente vai cortar no tecido dobrado, que aí a gente vai ter 2 vezes da mesma peça, cada uma para um lado, e depois quando abrir, a gente vai ter uma peça, a frente inteira já completa e as costas também completas. Vamos lá. Uma dica importante quando você for cortar shorts ou calças é que, se você reparar, o molde das costas ele é sempre maior em largura que o molde da frente, por causa do gancho, né? Então, sempre corte as peças maiores primeiro, assim você tem uma real noção de como fazer o encaixe para fazer um aproveitamento melhor do tecido. Então, você vai posicionar aqui o seu molde e a gente vai riscar esse molde aqui, deixando margem para a costura. Lembrando novamente que no nosso molde base a gente não tem nem margem para costura, nem acréscimo de pences. Eu vou deixar uma boa sobra de margem para as laterais do molde base. Isso porque é a primeira vez que eu estou fazendo esse molde virar uma peça de verdade. Então, eu preciso saber se essa margem aqui é suficiente. É aquela margem de vestibilidade que eu ensinei para você, que você tem que deixar, né, no caso para quadril e para cintura, para você ajustar depois no corpo. Lembrando que isso aqui é um molde básico e a gente está cortando então um short básico. Ele tem que ficar certinho no corpo, sem sobrar nem faltar. E depois, nas interpretações, a gente faz os ajustes necessários. Eu já risquei aqui costas. E agora, com as costas já riscadas aqui, eu vou cortar bem aqui na linha, porque eu já deixei toda a margem necessária. Já ensinei para você sobre a tesoura. A gente faz cortes longos e encosta a base da tesoura na mesa, que é para ficar mais fácil de cortar, você ter um corte mais preciso. Já temos as costas cortadas, agora eu vou cortar a frente. Eu vou posicionar aqui com o melhor aproveitamento do tecido. Lembrando que você pode utilizar o molde com as informações viradas para baixo, se você achar assim, né, melhor para aproveitar o tecido. Aqui no meu caso, eu vou virar para baixo, que como eu tenho uma curva aqui no tecido, eu vou jogar o gancho aqui para essa curva.
E eu vou deixar de sobra de vestibilidade a mesma quantidade que eu deixei no molde das costas. As laterais, elas têm sempre que bater, tá? Em largura, e a curva tem sempre que se encaixar, tanto aqui nessa lateral, quanto aqui nessa lateral da frente. Riscar deixando sempre a margem para costura. E agora a gente vai cortar a frente do short. E com isso eu já tenho então a frente do short aqui cortado. E também as costas já preparado. Agora eu vou cortar o revel do cós desse short, tá? É da mesma forma que a gente fez para blusas. Esse revel, ele vai fazer a função de cós. Então, eu vou cortar copiando o short já cortado no tecido, porque ele tá diferente do molde. Lembrando que no molde não tem margem acrescida e aqui no short cortado no tecido já está com as margens. E o revel, ele precisa ter o tamanho exato, então, do nosso short já cortado. Eu posso fazer esse revel com aproximadamente 6 a 8 centímetros, tá? Para não dar muita diferença. Eu vou fazer aqui com 6 centímetros. Eu vou marcar aqui direto no tecido, que aí fica mais fácil. Lembrando que o nosso molde, ele tem a cintura alta. Depois, com as interpretações, a gente pode modificar a altura da cintura, mas o molde base, ele precisa ter a cintura alta. E feita aqui então essas marcações, eu vou fazer a cópia dessa parte do molde só de cima aqui. Da mesma forma que eu cortei o molde frente e costas, eu vou cortar também para o revel, sendo que dessa vez eu vou cortar só esse pedacinho aqui de cima. Então, vamos lá fazer a cópia. Eu copiei aqui até onde eu quero. Vou puxar para baixo e já vou anotar as informações importantes aqui para eu não me perder. Essa aqui é a lateral, então vou escrever um L. E esse aqui é o centro. Eu vou deixar uma letra C. Esse daqui é o revel da frente. Então, aqui no meio eu vou deixar a letra F. Então, eu tenho aqui as marcações importantes. Lateral, frente e centro da frente, tá? Eu vou recortar. Aqui, olha, vou fazer essa curvinha. E agora eu vou cortar bem na linha. E pra gente não se perder,
nas peças que a gente já tá deixando cortada, eu vou deixar junto com o molde, não, perdão. Vou deixar junto com a parte que já está cortada pra gente não perder. Assim como eu expliquei pra você quando a gente estava fazendo a blusa. Deixar tudo junto aqui alfinetado. E agora para cortar o revel das costas a gente vai fazer do mesmo jeito. Vou juntar aqui já na posição que vai ser costurado esse revel. Então, eu já tenho aqui o molde costas cortado com o revel e o molde frente cortado com o revel também no tecido. A gente vai agora para a etapa de montagem do short e para isso a gente vai precisar ir à máquina de costura, tá? Eu já volto com a próxima aula da montagem do short. Olá, alunas, alunos! Nós vamos agora então começar a etapa de montagem do short básico. Para isso a gente vai fazer então a pré-montagem do short, utilizando aqui os alfinetes, para você ver qual é a ordem de execução. E depois nós vamos para a máquina de costura para fazer o fechamento na frente da câmera para vocês verem e assimilarem como que funciona então essa montagem. Eu vou logo adiantando que não é difícil, inclusive acho mais fácil do que a blusa. A gente, na questão do zíper, deixa eu explicar para você. A princípio, eu não vou colocar zíper nessa peça. Eu sei que talvez você ainda não saiba fazer a colocação do zíper, mas eu vou deixar essa etapa mais para o final, na parte de acabamentos, tá? De fecho, porque lá sim eu vou poder te ensinar todas as etapas certinhas do zíper sem tirar a sua atenção para a montagem de uma peça. Eu acho que fica melhor assim para você aprender, a gente consegue dividir melhor as coisas e você vai ver como que vai facilitar mais também no seu aprendizado. Então vamos lá, vamos começar a montagem. Essa aqui é a parte da frente do short, e eu tenho aqui a parte do cós do short. Eu vou deixar o centro da frente aberto ou a lateral, que é onde iria o zíper, tá? Você escolhe aí qual o melhor lado para você deixar aberto. Mas o lado que você for deixar aberto, você vai deixar aberto também o acabamento, tá? O revel do cós. Vamos lá. Primeira coisa que a gente monta é o cós. A gente vai colocar o tecido do cós direito sobre direito. E aí eu tenho aqui marcado o centro da frente e a lateral. Vamos deixar o centro da frente aberto, né? Então, eu vou começar emendando pelas laterais. A gente vai fazer então a união do revel frente e costas. Eu vou unir lateral com lateral, vai ficar mais ou menos dessa forma aqui. Lateral com lateral. E aí eu vou unir. Deixa eu
virar aqui, olha, pro outro lado, porque eu vou costurar parte direita com a parte direita do tecido, sempre deixando o avesso para cima. Eu vou unir com uma costura aqui pela parte lateral. E aqui da mesma forma. Também vou unir aqui por uma costura. A gente vai ter a peça dessa forma aqui, tá? Aqui é o lado da frente e aqui é o lado das costas. Como a gente vai deixar o centro da frente aberto, a gente vai unir, então, pelo centro das costas. Pronto, a gente já tem o revel do cós montado aqui. É só levar na máquina e passar as costuras de união. Vou reservar por enquanto aqui o cós. E agora a gente vai fazer a união das peças da frente. Ordem de montagem: centro da frente e centro das costas. A gente vai começar sempre por essas duas partes, tá? Na frente, a gente vai ter um zíper ou um fecho, um abotoamento. A gente vai preparar o zíper ou o abotoamento que você vai utilizar, vai colocar, vai aplicar aqui no centro da frente e aí a gente vai fechar o que sobrar aqui. Então, vamos dizer que eu tenha aplicado aqui o meu zíper e agora eu vou fechar a peça com uma costura reta daqui até o finalzinho do gancho. Vou reservar aqui por enquanto. Vou fazer a mesma coisa, então, fechando aqui todo o centro das costas. No momento em que você passa a costura para fechar, você também pode já fazer o chuleio, que é a costura de acabamento. Com o centro das costas e o centro da frente fechado, a gente vai então abrir aqui as costas e a gente vai abrir também a frente, colocando direito sobre direito, e a gente vai unir com uma costura em todas as laterais. De um lado e também do outro. Unir então aqui as duas laterais. A próxima etapa agora é unir nas entrepernas. Eu vou abrir dessa forma aqui, olha. E eu vou encontrar o centro do gancho da frente com o centro do gancho das costas, bem em cima da costura certinho. Vou encontrar aqui costura com costura. Isso é importante porque isso faz parte do bom acabamento da peça. Unir aqui pelo centro, eu vou correr o restante da perna e colocar o alfinete. Essa parte de unir primeiro o centro e depois correr para cada lado da perna é importante, porque se tiver que sobrar algum tecido, ele vai sobrar nesse momento, e se ficar diferente aqui, frente e costas, a gente acerta depois, fica mais fácil. É melhor do que você começar de um lado só e quando chegar aqui no centro, você acabar desencontrando as costuras, entendeu? Então, sempre faça a etapa dessa forma aqui. Unir primeiro pelo centro e eu vou correr pelo restante da perna, tanto para um lado quanto para o outro.
Assim a gente tem então toda a união da costura já feita. Frente e costas. Agora a gente vai fazer a aplicação do acabamento do revel aqui em cima. Eu tenho o meu revel que tá preso aqui, olha, pelo centro das costas, tá? A frente é o que está aberto. Então, eu vou posicionar a parte de cima do revel, essa aba de cima com a parte de cima do centro das costas. Colocando direito com direito do tecido. Eu vou encontrar as costuras. No centro das costas, e assim como a gente fez nas pernas, a gente começa pelo centro das costas e vai correr por todo o restante da peça. Você vai abrindo a peça e é importante você ir encontrando as costuras. Até chegar então aqui no centro da frente. Eu já apliquei então o revel do centro das costas, passei toda uma lateral e fui até a frente. E agora eu vou fazer o mesmo procedimento aqui pro outro lado. Eu vou virar assim, que é para ficar melhor para você visualizar. Eu tenho aqui o cós, eu vou corrê-lo pro lado. Vou abrir um pouquinho aqui, que é para encontrar costura com costura. E vou finalizar, então, aqui no centro da frente. O revel está aplicado. Depois de costurado, ele vai ser só revirado para o lado avesso da peça. Eu vou mostrar isso para você lá na máquina. Mas antes eu quero, então, relembrar com você aqui as etapas da montagem do short. Vamos lá? Primeira coisa que a gente faz é a montagem do revel do cós, ou a montagem do cós. Você vai unir costas com a frente do revel e vai reservar. Depois você vai unir a peça com a parte frente pelo centro, a partir de onde você fez o fecho, o zíper, o abotoamento. Em seguida, você vai unir pela parte costas, pelo centro. Logo depois, você vai unir as laterais da peça do short. E então, você vai partir para a união da entrepernas, unindo frente e costas pelas pernas. Depois, você vai fazer a aplicação do revel no cós. Depois dessas etapas, a gente parte para as etapas de acabamento, que é a parte que a gente rebate esse cós para dentro da peça e também faz a bainha do short. Vamos lá então agora para a máquina de costura, ver como é que funciona essa montagem na prática. Eu já soltei o cós da peça, que estava preso com alfinete, e agora então eu vou unir as partes do cós, assim como eu mostrei para você na aula anterior. Eu estou usando uma linha, que é uma cor diferente do tecido, que é para ficar mais fácil de enxergar. Vou passar então a primeira costura unindo o cós da frente com o cós de costas em uma das laterais, deixando direito sobre direito,
e eu vou sempre nivelar a altura do cós pela borda da cintura. Isso significa que às vezes pode haver diferença nessa parte aqui, mas depois pode ser ajustado. O interessante é que você sempre faça a união nivelando pela borda da cintura. Uma costura simples. E agora eu vou fazer isso em toda a parte do cós que já está presa com alfinete. Eu já fiz a união então de todas as partes. Agora eu vou reservar esse revel e vamos para a montagem do short. Eu vou começar então pelo centro da frente, a partir do ponto onde termina o zíper ou abotoamento. Eu vou retirando o alfinete nesse momento, que é para evitar que fique enganchado na máquina ou estrague o tecido. Fiz a primeira costura aqui, unindo o centro da frente até a ponta do gancho. Agora eu vou fazer isso pelo centro das costas. Aonde não vai zíper, eu vou fechar todo o centro. Fechei então costas com uma costura que vai desde a cintura até a ponta do gancho costas. O próximo passo agora é fechar pelas laterais do short. Fechei uma das laterais, agora eu vou fechar a outra lateral do short. Sempre vou nivelar cintura com cintura. Se tiver que sobrar e dar diferença, vai ficar para a barra do short. Como eu disse para você, o importante é você nivelar sempre pela cintura e jogar as sobras para a barra do short. Aqui nesse caso ficou uma diferença mínima, mas nada que não possa ser consertado depois. É importante lembrar que no momento da construção de uma peça, algumas coisas podem parecer que estão dando errado, mas você pode prosseguir. Dificilmente alguma coisa no momento da construção da peça não tem conserto no final. Geralmente tudo tem conserto no final. Sempre dá para dar um jeito, um ajuste. O importante é você não parar, não desistir, tá? Não se assustar no processo. Principalmente você que nunca costurou e que está fazendo isso pela primeira vez. Então eu já uni centro-costas, centro-frente e laterais. Agora a gente vai unir pelo entrepernas. Como eu expliquei para você, a gente vai unir então aqui, olha,
costura com costura, junta bem certinho, vira todas as abas para um lado só. Se o tecido for leve, se for um tecido muito grosso, você vai virar a aba de trás para um lado e a aba de costura da frente para o outro. Isso vai evitar de danificar a sua agulha e a sua máquina doméstica. Como esse tecido aqui é um tecido leve, eu vou virar as abas para o mesmo lado. Lembrando que eu não estou fazendo aqui o acabamento de chuleado, mas essa etapa é importante. Antes de fechar o entrepernas e fazer esse encontro de 4 costuras, você tem que fazer os acabamentos de chuleado nas bordas da costura, tá? Então, eu prendi aqui pelo centro e agora eu vou correr essa costura para um lado e depois para o outro. Ou eu já prendi anteriormente tudo com alfinete, então já posso começar de uma borda até a outra. Já está tudo presinho agora, olha. Na entreperna de short, frente e costas.